A gente usa a linguagem o tempo todo, mas já paramos para pensar que as palavras fazem muito mais do que só descrever as coisas? Na verdade, elas têm o poder de moldar a nossa realidade. E dentro desse arsenal todo da linguagem, talvez a ferramenta mais poderosa de todas seja a metáfora. Para começar, vamos pensar juntos aqui. O que uma espada, um médico e um espelho podem ter em comum? Parece aleatório, né? Uma coisa é para lutar, outra para curar e a outra para refletir. São universos totalmente diferentes, mas acredite, tem um fio que conecta tudo isso. Pois é isso mesmo. Todas essas imagens, tão diferentes entre si, já foram usadas por grandes pensadores para falar sobre a mesma coisa: palavras. Isso por si só já mostra a capacidade incrível que a linguagem tem de enquadrar uma única ideia de maneiras completamente opostas. E é exatamente esse poder que a gente vai explorar um pouco hoje. Vamos ver como as metáforas não são só um enfeite no texto, uma figura de linguagem. Elas são, na verdade, as lentes que a gente usa para enxergar e entender o mundo. Pensa, por exemplo, na expressão tempo é dinheiro. Isso não é só um ditado. Essa pequena metáfora já liga na nossa cabeça todo um sistema de ideias. A gente passa a gastar tempo, a economizar tempo, investir tempo. A metáfora vira a base do nosso pensamento e, claro, das nossas ações. Então vamos lá, o nosso roteiro de hoje vai passar por 3 grandes conceitos, e para cada um, a gente vai analisar 2 metáforas opostas que podem virar completamente a nossa percepção sobre eles. Vamos começar pelo mais básico, a nossa ferramenta principal, as palavras. Elas servem para quê? Para construir ou para destruir? A gente pode encarar as palavras como armas, sabe? Projéteis que podem machucar de verdade. Ou a gente pode ver elas como um remédio, um bálsamo que alivia as dores da alma. A literatura, claro, está cheia de exemplos incríveis dessas 2 visões. Olha só que forte isso aqui do Shakespeare. Ele não deixa margem para dúvida. A metáfora é direta, é violenta. As palavras não são como punhais, elas são punhais. Isso quer dizer que o dano que elas causam é tão real quanto uma facada. É uma imagem muito poderosa sobre o potencial destrutivo da fala. Agora, a virada completa. O dramaturgo grego Ésquilo nos dá a visão oposta. Para ele, as palavras não são a causa da dor, mas sim a cura. Elas são o tratamento, a terapia que pode restaurar a saúde de uma mente que não está bem. Então, o ponto é esse: as palavras servem para ferir ou para curar? A resposta depende totalmente da lente, da metáfora que se escolhe usar. E essa escolha já revela uma intenção, e com certeza molda o impacto do que é dito. Bom, essa mesma lógica vale para conceitos mais abstratos. Vamos pegar a sabedoria. Como é que se chega nela? É um processo que não acaba nunca? Ou será que é um destino final? A gente pode imaginar a sabedoria como uma estrada longa que a gente percorre a vida inteira, e cada passo é um aprendizado. Ou podemos ver como o cume de uma montanha, um lugar alto que, quando a gente alcança, nos dá uma visão panorâmica de tudo. William Blake nos traz a metáfora da jornada. E repare, não é um caminho retinho, fácil, é o caminho do excesso. Isso sugere que a sabedoria se constrói com experiência intensa, com erros, com vivências, não só com estudo. É um processo, não um ponto de chegada. Em total contraste, o Stephen Crane usa a imagem do pico. Aqui, a sabedoria é uma conquista. É um ponto de vista elevado, que dá uma nova perspectiva sobre nós mesmos e sobre o mundo. É um lugar de onde se pode olhar para trás com mais clareza e talvez até com mais humildade. E aí, a busca pela sabedoria é uma viagem sem fim ou existe um topo a ser conquistado? A imagem que a gente adota para nós mesmos influencia demais o jeito que a gente encara nosso próprio desenvolvimento. E isso nos leva à nossa última comparação, a mais ampla de todas. Como nós vemos a própria existência. O mundo é um espaço de liberdade ou de confinamento. Uma das visões mais famosas é aquela de que o mundo é um grande palco e nós somos os atores. Isso implica que a gente tem um papel, uma atuação, talvez até um público. A visão oposta é bem mais sombria. O mundo como uma prisão ou um labirinto, uma armadilha da qual é difícil escapar. E claro, se vamos falar de palco, temos que falar de Shakespeare. Ele é um mestre dessa metáfora. Aqui ele a usa para pedir o fim de um conflito, como se estivesse pedindo para encerrar uma peça de teatro que já deu o que tinha que dar. A vida é uma performance e nós somos os atores.
Mas aí vem o Jorge Luiz Borges e joga um balde de água fria nessa ideia. Para ele, o mundo não tem nada de palco. É um labirinto, um lugar confuso, talvez sem saída. Aqui a condição humana não é sobre atuar, mas sobre estar perdido, tentando encontrar um caminho no meio do caos. Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Importa porque a metáfora que a gente escolhe, seja de forma consciente ou não, acaba definindo os limites do nosso mundo. Este quadro aqui resume bem o que a gente viu. Palavras, arma que fere ou remédio que cura. Sabedoria, uma jornada contínua ou um pico a ser alcançado. Mundo, um palco de atuação ou um labirinto de confusão. A escolha da metáfora não só descreve, ela prescreve um jeito de ver e de agir. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, e talvez o mais importante, é que não existe linguagem neutra. Toda metáfora carrega um ponto de vista. Segundo, se a gente presta atenção nas metáforas que os outros usam, a gente ganha uma janela para entender como aquela pessoa pensa. E por fim, ao escolhermos melhor as nossas próprias metáforas, a gente ganha poder para moldar o nosso pensamento e o dos outros. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Que metáforas são usadas para descrever o nosso mundo hoje? O amor, por exemplo, é visto como uma batalha ou como uma parceria? Uma carreira é uma escada que se sobe ou um jardim que se cultiva? A metáfora que se usa não é só um jeito de falar, é a própria arquitetura do pensamento. Vale a pena prestar atenção nisso.